Esse fim de ano eu me peguei pensando muito sobre recomeços. A gente tem essa mania, né, de final de ano, começo do ano, ficar todo reflexivo, pensar sobre os nossos objetivos, nossos sonhos, o que queremos, o que precisamos deixar para trás e viver essa nova fase. E aí eu estava pensando muito sobre isso porque eu gosto de fazer uma lista, não uma lista, mas eu gosto de anotar, colocar no papel o que eu quero realizar nesse próximo ano, o que eu quero melhorar, e geralmente são coisas pessoais, interiores? Dentro de mim. Então assim, eu gosto de analisar como eu fui e o que eu quero mudar. Só que eu tenho um probleminha e eu não sei se você também tem isso, que eu não consigo continuar da onde eu parei. Nem tudo a gente precisa recomeçar do zero, nem tudo é recomeço. Às vezes é só continuar da onde você parou. E eu tenho muita dificuldade em conseguir continuar da onde eu parei. Se eu parei alguma coisa e deixei pela metade, quando eu for pegar aquilo de novo, eu vou querer apagar tudo que eu fiz, ou excluir, ou, sabe? E vou começar do zero de novo, e aí eu não vou terminar, e vira esse looping de recomeços que nunca terminam porque eu tô sempre recomeçando. E eu sei que é muito legal, é muito importante essa coisa de recomeçar sempre, de você poder recomeçar sempre que você quer. Só que quando a gente fica muito preso nessa ideia de recomeço, a gente acaba que não continua o que já estava bom. Tem coisas que não precisam ser iniciadas do zero de novo, pela milésima vez. E eu, por exemplo, eu não consigo começar um livro, mesmo que eu não esteja gostando do livro, parar simplesmente e não ler mais. Só que aí eu fico, vou ler outra coisa porque isso aqui tá me incomodando, e aí eu abandono aquele livro, e aí eu começo a ler ele de novo, porque eu não consigo continuar de onde eu parei. E aí eu acho ele chato de novo, porque não é uma coisa que eu gosto, mas eu comecei, aí eu abandono ele de novo. E aí eu leio 50 vezes o início, a mesma parte, porque eu simplesmente não consigo continuar da onde eu parei. E isso reflete em todas as coisas da minha vida. Eu tenho essa mania de querer recomeçar sempre. Por exemplo, eu abandono meu Instagram, de repente veio uma vontade louca de eu quero postar coisas, eu quero fazer coisas, mas eu quero, acho que, começar do zero. Aí se eu não excluir aquele Instagram e começar um novo, ou apagar tudo, ou fazer uma revolução, eu não consigo, parece que eu não consigo dar um pontapé na continuidade. Eu tenho que estar sempre recomeçando do zero. Só que recomeçar do zero sempre é exaustivo. Chega um momento que você tá recomeçando tanto que você se perde nesses recomeços. Cara, eu fiquei pensando muito sobre isso, porque tem coisas que eu quero continuar fazendo esse ano, que eu gostei muito, e eu quero continuar, e eu não preciso recomeçar, eu não preciso parar o que eu já tô fazendo pra começar tudo de novo. Então é uma das coisas que eu preciso aprender pra esse ano, não pra esse ano, né, mas eu preciso aprender agora, que nem tudo é recomeço, às vezes é continuidade. Sabe? É você continuar de onde você parou, é você ver o que deu certo até aqui e aí você segue a partir dali. E não, vou ver o que deu certo até aqui, mas eu vou começar tudo de novo e eu começo fazendo tudo certo. Não, porque vai chegar um momento que vai dar errado de novo, porque nem tudo é 100%. Querer quebrar ciclos e coisas, só que sempre tem que ser uma coisa muito heróica, né? Eu acho que eu já falei aqui várias vezes que eu tenho essa mania de tudo tem que ser muito heróico, muito grande. Se não for uma coisinha, se for uma coisinha pequena, eu já fico, acho que não tem tanta importância, eu acho melhor eu mudar isso aqui e fazer uma grande revolução. Só que nem tudo é uma grande revolução. Às vezes é só uma revolução pequena. Não sei. Faz sentido? Na minha cabeça tem feito muito sentido, porque começar do zero sempre pra parecer que eu tô fazendo algo muito foda. E quando eu continuo algo, parece que não foi tão foda assim porque eu só continuei. Talvez eu devesse me tratar mesmo. E sempre que a gente começa a pensar sobre o ano novo, sobre novos sonhos, novos objetivos, a gente tem essa mania de grandeza, de querer sempre conquistar algo que está muito longe, ou iniciar coisas que não façam tanto sentido assim, porque a gente entra nesse ano novo, coisas novas, vida nova, mas cara, às vezes a gente só precisa continuar e melhorar o que a gente já estava fazendo.
A gente não precisa estar sempre iniciando algo novo. A gente pode continuar da onde a gente já estava. Continuar fazendo o que nós estávamos fazendo para então mudar, para então melhorar, para então, sabe, trocar de caminho. E eu sempre comecei com essas revoluções de esse ano eu vou ler 50 livros. Esse ano eu vou fazer 50 tipos de cursos para eu me especializar em coisas que eu nem gosto, mas todo mundo faz, então eu preciso. Esse fim de ano, início de ano, eu comecei a refletir sobre essas coisas, sobre o que a gente faz porque a gente quer fazer, o que a gente começa porque a gente quer começar e o que a gente só tá começando e recomeçando e iniciando porque os outros fazem e a gente acha que também cabe dentro da gente, mas a gente nem sabe se a gente quer. Recomeços são gostosos, são necessários, ótimos pra gente evoluir, mas chega um momento que realmente quando você só fica recomeçando, você mesmo se cobra muito, entra num mundo de cobranças e imaginação de que as coisas vão melhorar quando você finalizar aquilo ou quando você fizer tal coisa, e a gente vive recomeçando processos que não precisariam ter recomeçado. Tem processos que já deveriam ter terminado, inclusive abandonado, não funcionou, deixa pra lá, esquece, mas não, a gente fica recomeçando e iniciando aquilo de novo e batendo na tecla para que aquilo funcione, mesmo a gente sabendo que aquilo já não faz mais sentido. E isso vale para tudo, para pessoas, para sonhos. Tem sonhos que a gente tem que abandonar às vezes, que não faz mais sentido. E eu sou muito apegada aos meus sonhos de infância. Cara, eu sofro pra desapegar de sonhos que já não fazem sentido pra mim. Tem coisas que realmente não fazem. E às vezes eu sofro porque eu fico, não, eu preciso fazer isso pela minha criancinha que sonhava com isso. Não, às vezes é só a gente entender que a gente cresceu e que isso não faz mais sentido. E no meio de todos esses recomeços, ideias e fim de ano e começo de novo ano, a gente parar de querer acrescentar um monte de coisa na nossa vida, na nossa rotina. Às vezes a felicidade, o sucesso tá no menos e não no mais, tá em a gente eliminar a bagagem, eliminar excessos, eliminar o peso que a gente tá carregando, esse estresse, essa preocupação, do que acrescentar novas coisas que a gente ainda nem sabe como vai acrescentar. Não tem tempo na nossa rotina, no nosso dia a dia, e aí a gente se cobra porque a gente não dá conta, porque a gente não é bom o suficiente. Muitas vezes esses recomeços podem estar também em eliminar o peso, né? A gente eliminar coisas do que carregar mais coisas ainda e acrescentar um monte de listas e checklist só para dizer que você fez, para sustentar o nosso ego produtivo. Sendo que às vezes nem faz sentido ser tão produtivo assim. E esse ano, realmente, né? Eu quero continuar fazendo coisas que eu já estava fazendo no ano passado e continuar coisas incríveis que eu tenho sentido, que eu quero viver e conseguir seguir muito mais essa ideia de continuar processos e não recomeçar do zero todas as vezes porque é cansativo, porque é exaustivo. E todo ano eu sempre comecei com muitos sonhos, muitos objetivos. Esse ano eu me dei o luxo de começar muito mais leve. É claro que eu tenho alguns objetivos, sempre coloco alguma coisinha ou outra, só que a minha lista de objetivos desse ano foi muito mais fluida, foi muito mais dentro do que eu consigo e dentro do que eu realmente quero fazer. Deixar mais a minha intuição falar mesmo, deixar a vida acontecer. Porque eu tenho ainda muito essa mania de controle, de querer controlar muito tudo o que acontece, como os meus objetivos estão acontecendo, como tudo está acontecendo, a vida está acontecendo, e aí a gente deixa de viver porque a gente está preocupado o tempo todo tentando controlar o que acontece e como acontece. Cara, então realmente foi assim um começo de ano de poucos recomeços e mais continuidades. Que seja muito mais leve, que seja muito mais vivido do que pensado e que eu consiga muito mais aproveitar todo o processo. Eu tô tentando me conectar com algumas partezinhas minhas que eu acabei perdendo pelo caminho e eu acho que vai ser um ótimo ano para isso, para voltar para as minhas raízes interiores.
Então alguns recomeços não são necessários. Às vezes a gente tem que só continuar, às vezes a gente tem que parar e deixar aquilo ali e ver que não faz sentido a gente continuar com aquilo. E mesmo que a gente decida recomeçar em algo, não precisa ser do zero, não precisa ser sempre sendo algo muito heróico e grande. Pode ser da metade dos 70% que já estavam feitos. Não precisa viver recomeçando sempre do zero. Entendeu? Não sei se entende, mas é isso. É sobre isso mesmo, tá? Então fica aí pra você também a dica de você voltar para suas raízes, ou se você quer sair, sai de uma vez, não pensa muito, só vai. E é isso, sabe? Bom recomeço pra quem quer recomeçar, boa continuidade pra quem quer continuar. E namastê. Se faz sentido pra você, me diga, me conta. Se você é uma pessoa como eu, que sempre quer recomeçar do zero, nunca pode ser algo pequeno ou continuar de onde parou, ou se você lida bem com essa situação, porque eu não lido.